Ele é doutor e mestre em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará, é o diretor executivo do Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará, o INESP, e vem falar sobre o seu trabalho, as publicações e comemora 1 milhão de acessos aos livros digitais. Dr. João Milton Cunha é o nosso convidado de hoje. Dr. João Milton, seja bem-vindo ao Cabeceira. Rosane, é uma satisfação inaugurar a nossa participação em tão importante programa que tanto tem colaborado com o nosso esforço de fazer publicações. Dr. João Milton, para que as pessoas possam entender melhor, eu gostaria que o senhor falasse para a gente o que é o INESP e qual o objetivo do órgão. O INESP é um órgão da nossa Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, constitucionalizado, criado há 32 anos, que tem prestado relevante serviço. E eu também gostaria de registrar os meus antecessores, grandes personalidades da área política e da área técnica, especialmente na área de planejamento. E quais os temas das publicações, quais os critérios para que o INESP possa publicar um livro? A principal característica do INESP tem sido a identidade do Ceará. A nossa forma de submissão de novas publicações e inclusive de publicações anteriores tem sido essa característica de tentar encontrar nessa publicação a identidade do povo cearense, a história do povo cearense, e o INESP ele tem a cara do Ceará. E através dessa visão institucional do INESP, é que o Poder Legislativo ele presta uma grande contribuição à publicação de livros no estado do Ceará. Fala um pouco quais os principais pontos da sua gestão à frente do INESP. Assumimos em março de 2019. Em março de 2020, quando comemoramos um ano de gestão, nós começamos a enfrentar a pandemia. O nosso ponto principal tem sido subsidiar por meio do assessoramento parlamentar. Nesse aspecto, nós temos uma grande divisão nas atribuições do INESP. Nós temos um programa editorial impresso e agora, a partir de outubro de 2019, também digital, e temos a parte de assessoramento técnico, subsidiando o debate político por meio de estudos e pesquisas relacionadas às mais diversas políticas públicas e sociais. Inclusive, essa questão do digital, do livro digital, foi uma questão bem presente na sua gestão. Pois é. Ano passado, nós pela primeira vez levamos a editora do INESP a participar da 13ª Bienal Internacional do Livro, promovida pela Secretaria de Cultura. Tivemos lá um belo stand e fizemos 5 importantes lançamentos. Outubro, a nossa proposta era participar da Feira do Conhecimento, Ciência e Tecnologia, promovido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior. E nossa proposta foi uma radical inovação, modernização do INESP. E nós fizemos um stand exclusivamente com QR Codes. A partir de lá, nós temos investido muito nesse programa editorial digital, que ele tem algumas características extremamente importantes. Primeiro, a inclusão. Ele tem acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência visual. Segundo, nós temos a sustentabilidade. Ela tem custo baixo, significa racionalização dos recursos públicos. E terceiro, ele não tem horizonte, ele não tem a limitação, ele permite chegar em qualquer lugar do mundo pelo WhatsApp, pelo o acesso à plataforma. E nessa semana, nós estamos comemorando 1 milhão de downloads. Download significa acesso ao nosso livro digital, à nossa plataforma, e é um número assim que nos anima muito. São 1 milhão de livros que nós distribuímos sem fazer uma única impressão. E aí eu me reporto também à questão da sustentabilidade ambiental. Nós estamos oferecendo um produto para a sociedade que é inclusivo,
é acessível, é sustentável do ponto de vista dos recursos públicos e do ponto de vista ambiental e, em muitos casos, ainda tem uma outra característica. Ele pode ser atualizado. Nós podemos mudar o arquivo, né, principalmente em relação aos aspectos legais, às leis, às normas, quando elas são atualizadas por emendas, por alteração, nós fazemos alteração também no arquivo digital. Então, quem tem acesso a uma publicação digital do INESP, na parte legal, tem, com uma certa refratariedade, tem sempre um acesso a uma publicação normativa atualizada. Doutor João Milton, o INESP está comemorando aí 1 milhão de acessos aos livros digitais, não é? Qual a importância disso para a educação, para a cultura do Ceará? Significa que um universo muito grande de pessoas tem interesse pela leitura. Significa que programas como o alcance aqui do Poder Legislativo, que trabalha a preparação para o Enem, estudantes de todo o Ceará podem acessar os módulos do alcance, que pertence ao Conselho de Altos Estudos, de qualquer lugar que estejam, nos finais de semana. Significa que o Poder Legislativo, e essa tem sido a orientação da nossa presidência, tem disponibilizado à sociedade cearense o seu melhor, que é a publicação de livros, que é o conhecimento das atividades parlamentares, e a gente tem ficado muito satisfeito com esses resultados. Né? Assim, tem tido um reconhecimento social, né? A imprensa tem apoiado muito a divulgação dessas publicações, e as publicações ela têm um valor no seu conteúdo. Né? E aí eu não poderia deixar de citar uma publicação que já foi pauta do programa, né? A história da literatura no Ceará, da professora Aila, né? Que deu uma grande contribuição ao registro histórico, né? Da literatura e da importância do Ceará para a literatura brasileira. Sim, a Aila esteve, né, com a gente numa entrevista virtual, né? Muito importante, e são muitos livros importantes, né? Muitos livros. Se fosse falar aqui, né? Em um ano, nós estamos chegando a uma marca de mais de 50 publicações. Nossa. Mais de 50 publicações. Recentemente, só em outubro e novembro, aliás, setembro e outubro, nós estamos entregando 12 publicações do Pacto pelo Saneamento do Conselho de Altos Estudos. O Pacto ele está visitando virtualmente todas as macro-regiões do Estado, e cada macro-região tem o seu livro sobre a história do saneamento e o quadro do saneamento e a perspectiva de se melhorar por essa nova ação do Conselho de Altos Estudos Estratégicos. Nossa, que bom. Então, vamos falar um pouco aqui das publicações, né? Tem essa coletânea parlamentar, Estado, Sociedade e Cidadania, que foi organizada por você, né? Fala um pouco sobre ela. Exatamente. A visão da coletânea parlamentar Estado, Sociedade e Cidadania é publicizar o pensamento parlamentar, é dar conhecimento à sociedade do que o seu parlamentar, do que o deputado estadual produziu durante um biênio. Né? A legislatura você tem 4 anos e de 2 em 2 anos você tem uma nova mesa diretora. E nós estamos consolidando nesta coletânea, que aqui no caso nós estamos divulgando o número 1, né? É a publicação número 1, com temas muito interessantes sobre diversas políticas, políticas sociais, políticas de educação, políticas culturais, política de desenvolvimento econômico. Né? O coletivo de autores é de deputados estaduais. Né? Cada deputado contribuiu de 1 a 2 artigos. E a orientação era para que essa publicação tivesse a identidade com o mandato, os temas, os projetos, as comissões que o parlamentar faz parte. E aí nós acreditamos da importância que é para a sociedade o acompanhamento do desempenho do seu deputado estadual e a importância que é para o deputado ter um espaço para expor o seu pensamento. Com certeza.
E aqui é uma via de mão assuntos dupla, né? diversos, né? Muito, muito diverso. Feminino, defesa das mulheres, liberdade de escolha, tem vários, harmonia entre os poderes, muito assunto interessante, né? Importantíssima essa contribuição do Poder Legislativo, né, da Casa do Povo, publicizando a produção literária, né, a produção de artigos, e expressando o trabalho político, né? Você está fazendo uma conexão de duas bases de trabalho do INESP, o assessoramento parlamentar com a produção literária, né? É perfeito do ponto de vista do que é e do que o INESP precisa fazer. Outro trabalho é a coleção Cidadania, né? Fala um pouco sobre ela. Outro trabalho muito interessante foi a reorganização que o INESP ofereceu à coleção Cidadania. Assim, nós tínhamos uma demanda por algumas legislações que nós já publicávamos. E nós criamos a coleção Cidadania com 6 exemplares, né? A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei da Adoção, a Lei Maria da Penha e o Estatuto Nacional do Idoso. Apesar de ser uma coleção, nós também, Rosane, trabalhamos com elas separadamente. Por exemplo, nós temos aqui o PROCON, e o PROCON trata de questões relacionadas ao consumo. E aí nós não só oferecemos ao PROCON o QR Code, né, o QR Code do Estatuto, como também oferecemos o manual, o Estatuto impresso. E aí, durante uma audiência para tratar, para dirimir uma questão, assim, qual é a natureza pedagógica dessa nossa publicação? É exatamente o mediador utilizar o conhecimento entre as partes e difundir o Estatuto de Defesa do Consumidor. Né? Assim, a gente não quer só distribuir um material, a gente quer que esse material ele tenha uma dimensão social, que ele possa enriquecer o conhecimento das pessoas, seja na área do consumo, seja na área do direito do idoso, seja em relação aos direitos da criança e do adolescente, através de oficinas. Nós temos também, às vezes, uma demanda muito grande por essas duas publicações em relação aos conselhos tutelares, na formação de conselheiros. Também é um outro importante papel que a Assembleia Legislativa, por meio do INESP, presta. Né? Essa é uma publicação que ficou muito interessante visualmente, foi um projeto feito com muito carinho para que a gente tenha essa dimensão social das publicações do INESP. Né? A gente também tem esse conceito de responsabilidade social. O que o INESP, o que a Assembleia Legislativa pode fazer para melhorar a nossa sociedade, a nossa comunidade e o mundo. Você trouxe outro também aí, não é? Aqui é a parte digital, né, que a gente tem. O livro é da professora Aila, é no formato QR Code, né, que nós já avançamos, nós já estamos no formato livro digital, biblioteca digital que a gente transfere por WhatsApp. E temos aqui a coleção Cidadania, né, que é também muito interessante, porque às vezes você quer fazer um trabalho com a Procuradoria da Mulher, aí você utiliza a Lei Maria da Penha, mas também de forma digital, na forma desse cartaz QR Code, a gente disponibiliza as publicações da coleção da Cidadania. Né? Explica também para o público o que é que são esses cartõezinhos. Esses cartões é uma forma de distribuição muito interessante que nós fizemos, Rosane, de todas as nossas publicações, tá certo? Nós temos hoje no formato QR Code e no formato livro digital e biblioteca digital. Nós desenvolvemos para poder participar da Feira do Conhecimento. Né? E o mais interessante de toda essa produção editorial, que nós despertamos talentos dentro do próprio quadro de servidores da Assembleia. Né? Quer dizer, você tinha pessoas que foram qualificadas, já servidoras da Assembleia, né? Nós não precisamos, não que em determinadas situações não seja necessário, mas nada foi feito com uma consultoria externa. Tudo foi feito internamente com a criatividade, o talento e a competência técnica de servidores do Poder Legislativo.
Que é outro ponto da sua gestão, né? Aproveitar os recursos, né, humanos Nós criamos da Assembleia. o maior programa de assessoramento parlamentar, o maior programa de qualificação de pessoal do INESP. Em um ano foram mais de 20 capacitações relacionadas ao programa editorial digital, relacionada ao conhecimento técnico de diversas plataformas de políticas públicas, e a partir dessa estrutura nós também criamos a possibilidade de parcerias, que eu gostaria de ressaltar, com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, com o Tribunal de Contas do Estado. O INESP passou a ser um parceiro disputado, até mesmo pela academia, pela Universidade Federal, pela Universidade Estadual do Ceará, pelo Instituto Federal, a partir dessa qualidade de produção que nós conseguimos implementar, principalmente voltado para essa nova cultura digital em 2019 e 2020. Então, fale para o público como ele pode ter acesso aos livros do INESP. O acesso aos livros do INESP se dá pela plataforma, pelo site da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, e também podem solicitar a biblioteca ou o livro digital pelo INESP WhatsApp, né? Fortaleza, DDD 85 99999 4215. Repetindo, 85 Fortaleza, o DDD 99999 4215. Nesse período de pandemia, nós fizemos alguns lançamentos virtuais, né? Começamos com o livro da professora Aila Sampaio, Literatura no Ceará. Desse livro se desdobrou em 3 saraus, um com a presença do secretário de Cultura, Fabiano Piúba, outro com a presidenta da Academia Cearense de Letra, Ângela Gutierrez, e por último, agora no mês de setembro, em homenagem ao teatro, com o grande ator Ricardo Guilherme. E o sarau virtual, cada um na sua casa, ele tinha poesia, ele tinha música, ele tinha violão, e foi uma experiência muito interessante para o INESP. E também continuamos posteriormente com outros lançamentos, como o Cine Nazaré, da jovem jornalista Júlia Ionelli, que é nossa colega aqui, assessora do Poder Legislativo. Lançamos também um livro sobre a ditadura militar no Cariri, do professor Aurélio. E, por último, um livro que é uma parceria muito importante sobre modelagem de transparência de portais municipais do Dr. Gleison Diniz, que é um auditor do Tribunal de Contas do Estado. Então, mais uma vez, convido o público para acessar os livros da plataforma digital do INESP. Sem dúvida nenhuma, para a gente é uma satisfação, é um reconhecimento de uma missão que a gente realiza com muita satisfação, com muito carinho, é oferecer produtos de qualidade através do INESP, né? A Assembleia Legislativa, ela presta esse relevante serviço, né, à sociedade, ela se dispõe, né? Quem tiver interesse de também submeter, pode nos procurar aqui no INESP, quando a gente voltar à situação normal, tá certo? E nós estamos abertos a trabalhar sempre essas características do povo cearense, né? A história do povo cearense, a história da literatura do Ceará, a história da medicina, são livros que são muito caros ao programa editorial do INESP. Então, a Cidadania, coleção Cidadania, né? E a coletânea parlamentar e os outros livros do INESP vão estar aqui na Biblioteca César Carlos de Oliveira à disposição. Dr. João Milton, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença. Parabéns por esse belíssimo trabalho, pela sua gestão à frente do INESP, uma gestão séria, que realmente é voltada para a história do Ceará, para a cidadania e para a educação. Parabéns. Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade de disponibilizar esse espaço tão querido pelos escritores do estado do Ceará. E para nós sempre vai ser um motivo de satisfação poder alimentar essa parceria dos escritores do INESP com o Cabeceira.
Obrigada. Muito obrigado. E o Cabeceira de hoje fica por aqui. Até a próxima semana com muito mais literatura, cultura, história para você, aqui na TV Assembleia, a TV do nosso povo.